Meus amados irmãos, graça e paz. Eu os convido para Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. O texto sagrado diz assim: Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Graças a Deus por sua palavra, que Ele se digne em fazer-nos compreendê-la, para que, compreendendo-a, queiramos todos nós, de livre e espontânea vontade, colocá-la em prática. A partir desse texto, foi gerado o tema: as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Graças a Deus por essa convicção que temos. Vamos ainda destacar o versículo 14. Como fizemos no culto de domingo, domingo anterior, faço agora, nesta quarta-feira, mais um destaque no versículo de número 14. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Pois bem, hoje nos deteremos um pouquinho sobre a necessidade de mantermos com firmeza a nossa fé em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, cada dia que passa, mais difícil fica mantermos a nossa confissão de fé em Jesus Cristo, pela conjuntura do mundo atual, pela bolha do mundo atual. Sim, pelo conjunto de regras do mundo atual, nós estamos cada dia mais com dificuldades de mantermos a nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O mundo está a cada dia mais relativista. Para muita gente não existe verdade absoluta. O que para alguns é verdade, para outros é mentira. O que para alguns é mentira, para outros é verdade. Então, a verdade é relativa para muitas pessoas. Como manter a fé alicerçada, firmada na pessoa bendita de Jesus em um mundo tão relativista? É preciso mantermos a fé em Jesus em meio às lindas mentiras do mundo. Ora, como aplicação prática, eu digo sem titubear, eu digo sem medo de estar equivocado, eu digo sem sombras de dúvidas, como aplicação prática: Jesus é a nossa mais pura e verdade absoluta. Sim, Jesus é a nossa pura e verdade absoluta. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo em um mundo em que a mentira tem sido acolhida no lugar da verdade, e nós que conhecemos a verdade, que é o próprio Cristo, precisamos manter a nossa fé ligada a Jesus Cristo, custe o que custar, porque Ele é a verdade, que tanto tem sido relativada neste Brasil que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um mundo, em um estado, em uma cidade, em um país em que as coisas estão cada dia mais sendo liberais, no sentido de libertinagem. Nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais liberal, em que tudo é permitido, sem regras, sem censura, sem a palavra não. Mais ou menos,
Isso não pode. Isso não se deve fazer. Isso não deve ser assim. Isso está errado. A palavra não está fugindo cada vez mais cedo do nosso vocabulário. Porque nós estamos dizendo sim para quase tudo. Pode observar, meus amados irmãos. Observem que hoje, uma criança de 3 anos de idade, ela decide a roupa que ela vai usar. O pai e a mãe dizem, você vai com essa roupa. E a criança, não, essa eu não quero, eu não quero, eu não quero. E joga em cima da cama, joga em cima do berço. E ela decide se ela vai ou não com a roupa. E não o pai ou a mãe. Ou seja, aquela criança, ela não aprende que existem coisas que vai ser contrárias à vontade dela. Então tudo é permitido para ela. E ela vai crescer assim. Tudo sendo permitido, sem censura. Tudo sendo permitido, sem absolutamente nada ser contrário à vontade dela. Como manter firme a nossa fé em Jesus Cristo em um mundo liberal, sem regras? Como manter? Um mundo, em grande parte da sua população, entende que não deve dar satisfação a ninguém, irmãos. Absolutamente. Sem prestar contas para absolutamente ninguém. Uma sociedade totalmente sem pudor, porque entende que não deve fazer prestação de contas para ninguém. Desde o filho pré-adolescente que diz que o pai e a mãe não tem nada a ver com a vida dele, porque ele faz da sua vida o que ele bem entender. Desde o aluno na sala de aula, que agora não é mais orientado pelo professor, né? Pelo contrário, orienta o professor, corrige o professor. Desde isso, meus amados irmãos, até as questões religiosas, estamos vivendo um tempo em que o pudor, a maneira prática de se comportar, a maneira decente de se comportar, agora é liberal. Como manter a nossa fé firmada em Jesus em um mundo cada dia mais liberal, cada dia mais sem pudor? Aplicação prática, eu digo, devemos viver conforme os preceitos do Senhor Jesus. Ora, meus amados irmãos, para nós, as regras são as regras de Cristo. Os ensinamentos são apenas os de Cristo. Mesmo que estes ensinamentos sejam contraditórios aos ditames dos homens, às regras dos homens, mesmo que esses ensinamentos sejam contrários aos desígnios dos homens, aos modelos humanos, é sempre mais prudente obedecer a Deus do que aos homens. Está desde o Gênesis até o Apocalipse. Nós encontramos esse ensinamento em toda a Bíblia Sagrada. Sobretudo, meus amados irmãos, quando os ditames humanos são contrários aos ensinamentos de Cristo. Podemos e devemos obedecer os ditames humanos quando eles são conforme os preceitos da palavra de Cristo. Mas se eles são contrários aos ensinamentos de Cristo, precisamos nos deter nos ensinamentos de Cristo, pois devemos viver conforme os preceitos do Senhor Jesus, e não os preceitos que estão sendo impostos para nós obedecermos. Ou seja, viver no mundo sem regra, viver no mundo sem limites. O mundo moderno está cada vez mais anticristo. Alguns irmãos estão esperando um anticristo, um governo mundial, quando na realidade ele já existe. Meus irmãos, o anticristo já existe. O anticristo já está no mundo, no meio de nós. O anticristo é o sistema corrompido, é o sistema corrupto, que se levanta tudo que se diz Deus. Esse negócio da moeda única, a União Europeia, a União Latino-Americana, enfim, toda junção de governos na intenção de governar o mundo, tudo isso é anticristo. As leis criadas, contrárias às palavras de Cristo, isso é anticristo. Anticristo. Então, o sistema pervertido, o sistema global, o sistema mundial é anticristo.
E eu não vou me deter aqui nos chamados Illuminatis, e alguém diz que quem manda no mundo são 2, 3 famílias, e eles quem escolhem os governos, etc, etc. Eu não vou me deter aqui nessa parafernália toda, mas eu quero lhe dizer que nós já estamos vivendo sim com o anticristo, porque nós já estamos vendo coisas horríveis, contrárias aos ensinamentos de Cristo, de uma maneira muito sorrateira e envolvente, e isto é o anticristo. Como manter firme a nossa fé em Cristo Jesus em um mundo anticristo, irmão? Como eu posso manter firme, alicerçada a minha fé em Jesus em um mundo que é cada dia mais anticristo, anticristão, antibíblia, antideus, antirreligião? Eu tenho dito que a única esperança que nos resta no mundo é a nossa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu tenho dito, meus amados irmãos, que o que nos resta é apenas nós nos apegarmos a Jesus Cristo. Eu tenho dito que o que nos resta é nos envolvermos de verdade em Jesus Cristo, para que amanhã ou depois eu não me empegue sendo anticristo. E até falei no domingo passado, pregando na igreja, que a minha maior preocupação não é com as pessoas, não é com a minha esposa, com os meus filhos, com a igreja, com alguém que está perto de mim, e quem quiser me chamar de egoísta pode te chamar, mas no que tange a vida espiritual, no que tange a fé alicerçada na pessoa bendita de Jesus, eu não posso negar para vocês que a primeira pessoa com quem eu me preocupo é comigo mesmo, para que eu não me venha nadar e morrer na praia, para que eu não venha, meus amados irmãos, a ensinar o caminho para os outros e eu mesmo ficar perdido, para que eu não venha ceder às pressões internas e externas para ser anticristo, porque o que muitos estão querendo hoje, meus amados irmãos, é que nós tenhamos pastores que sejam anticristo. É por isso que nós estamos vendo aberrações hoje, meus irmãos, aberrações sem precedente em agremiações religiosas, aberrações que são insuportáveis, são totalmente atitudes, palavras, mensagens anticristãs, anticristo. Então a minha preocupação é para que eu mantenha firmada a minha fé em Jesus Cristo num mundo que a cada dia que passa torna-se mais anticristo. A coisa está complicada para quem quer ser cristão. E eu não estou falando do Afeganistão. Eu estou falando de Brasil. A coisa está tão complicada que os movimentos anticristo chegaram com força total dentro das igrejas evangélicas. O pastor está querendo fazer alarde, o pastor está exagerando, o pastor está sendo demagogo, o pastor está exagerando nas coisas. Não estou falando de Afeganistão, não. Estou falando de Brasil. O anticristo chegou dentro das igrejas evangélicas com um movimento sorrateiro. Quer ver como o anticristo chegou dentro das igrejas evangélicas? Por exemplo, dentro das igrejas evangélicas nós encontramos movimentos feministas. Nós encontramos movimentos machistas. Nós encontramos movimentos homossexuais, nós encontramos movimentos relativistas, nós encontramos deturpadores dos valores morais, espirituais e éticos dentro da própria igreja. Nós encontramos legalismo religioso. É uma enxurrada de atitudes não cristãs que invadiram os púlpitos das nossas igrejas, que invadiram a liturgia das nossas igrejas. É um movimento, meus amados irmãos, tão malicioso, é um movimento tão nocivo, que muitos não estão percebendo que o anticristo chegou e está, inclusive, dentro da liturgia de muitas igrejas, dentro da conjuntura de atividades de muitas igrejas. Igrejas chamadas igrejas inclusivas, que estão aceitando tudo, que estão dizendo sim para tudo, sem se preocuparem com o que as escrituras sagradas dizem, e igrejas que estão agora aos moldes, sendo moldadas pelo sistema do mundo e não pelo ensinamento das escrituras sagradas. Está cada vez mais difícil, meus amados irmãos, nós encontrarmos mensageiros do reino de Deus. Nós encontramos mensageiros em nome dos seus próprios reinos, em nome dos seus próprios impérios,
em nome das suas próprias comunidades locais, mas poucos são os mensageiros para o reino de Deus. Tudo isso são influências do anticristo que está perto de nós. Aplicação prática. Abramos os nossos olhos, meus amados irmãos, para percebermos as atitudes não cristãs, para recusá-las visceralmente. Eu vou repetir essa penúltima aplicação prática. Escute. Abramos os nossos olhos para percebermos as atitudes não cristãs, para recusá-las visceralmente, para recusá-las definitivamente. Estamos vivendo dias difíceis no Brasil, em que manifestar a fé em Jesus ou mencionar amor à pátria é considerado politicagem. Estamos vivendo dias, meus amados irmãos, que hoje declarar fé em Jesus, amor à família, amor à pátria, é ser partidário, é ser bolsonarista. Isso é o cúmulo do absurdo, meus amados irmãos. Isso é o cúmulo do absurdo. Eu tenho dito, e já falei aqui algumas vezes, que o que nós precisamos ter cuidado é para nós não misturarmos as coisas. Alguém já diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um versículo de Jair Messias Bolsonaro. E já recusam esse texto. Não é do presidente, irmãos, é da Bíblia. É da Bíblia. Esse texto é bíblico. Amor, declarar amor a Jesus, a fé cristã, ser cristão, declarar amor à família, zelar pela família, proteger a família, amar a pátria, amar as pessoas, amar a sua cidade, o seu estado, o seu país, o lugar que você vive, não é ser politicagem, é fazer conforme as orientações das Escrituras Sagradas. Ora, por isso é que nós precisamos ter cuidado. Como manter a fé firmada em Jesus Cristo em um mundo, em um país em que a fé está sendo politizada? Como pode? Como pode eu manter a minha fé em Jesus Cristo? Você manter a sua fé em Jesus Cristo, se até a fé está sendo politizada no Brasil? O público evangélico está crescendo no Brasil, a cada dia que passa. Já somos uma parcela considerável da população ativa nesse Brasil. Sim, e as pessoas estão de olhos em nós. Ora, pelas grandes empresas, as grandes marcas, produtos e serviços já estão sendo criados, abertos, visando a população cristã evangélica. Já falei aqui outro dia, né, já tem até moda evangélica. Sim, roupas feitas para crentes. E é interessante que nós agora estamos na mira das grandes indústrias, nós estamos agora na mira dos produtores, daqueles que produzem conteúdos e produzem produtos visando o público evangélico. Porque nós somos uma parcela já considerável no Brasil. Não dá de ignorar o nosso crescimento. Agora, ultimamente e bem recentemente, a eleição do atual presidente da República visivelmente teve uma grande parcela de contribuição de centenas e milhares de cristãos evangélicos. Agora, isso foi um problema e está sendo um problema e será um problema. O problema é que agora os políticos estão de olhos abertos em nós. Os marqueteiros políticos estão de olhos abertos em nós. A justiça brasileira está de olhos abertos em nós evangélicos. O Congresso Nacional, apesar de há muito tempo já ter uma bancada chamada evangélica, a bancada protestante no Congresso Nacional, mas esses caras agora ampliaram a sua visão grandemente sobre nós. E mais do que isso, a grande mídia do Brasil está de olhos e arregalados em nós, cristãos evangélicos. Por quê? Porque politizaram a fé cristã no Brasil. Sobretudo, alguns líderes evangélicos fizeram isso. Politizaram a fé cristã. E aí eu pergunto a mim mesmo, e pergunto a você, e pergunto a todos nós,
como firmar, como manter firme a nossa fé em Jesus em um país cuja fé está sendo politizada. Como aplicação prática. O que precisamos é manter firme a nossa confissão de fé em Jesus Cristo, independentemente do que isto nos custará. Politicamente falando, familiarmente falando, economicamente falando, judicialmente falando, em todos os aspectos. Precisamos fazer o que é certo, tendo todo o cuidado para não sermos influenciados pelos políticos e pela politicagem, mas influenciá-los com a verdade da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter todo o cuidado para que não sejamos influenciados pelo bojo de tudo isso que falamos e agora, por fim, da politicagem, mas precisamos influenciar os políticos, precisamos influenciar as decisões das leis ou formação das leis. Precisamos ter todo o cuidado do mundo para não sermos influenciados, mas nós precisamos influenciar. E eu acho, meus amados irmãos, que em parte nós estamos fazendo isto. E em parte nós estamos negligenciando isso. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. E que Ele tenha piedade de nós. E nos dê a capacidade de mantermos firmado, alicerçado, a nossa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, mesmo quando muitos quiserem politizar a nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus nos ajude para que com alegria mantenhamos firmada a nossa fé inabalável na pessoa bendita de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém.